Fala aí galera do Ranking, beleza? Como não poderia deixar de ser, a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou uma explosão de disputa nesse cenário tão polarizado nas redes sociais e na discussão entre esquerda e direita, em que você tem aí uma boa parte da sociedade condenando, criticando, lamentando a soltura dele e uma boa parte comemorando com Lula livre, esfregando na cara dos coxinhas, né, que Lula está fora da cadeia, etc. Na nossa opinião aqui no Ranking, esse tema ele é causado pela mistura de duas bolas que não deveriam ser misturadas. Existem duas perguntas separadas que as pessoas deveriam se fazer no Brasil, e aí assim tentar separar um pouco essa polarização em uma das bolas e não na outra. Primeira das perguntas: Lula, inocente ou culpado? Ele é o chefe da maior quadrilha que esse país já viu ou ele é vítima de uma grande conspiração aí dos bolsonaristas com a direita, com o Moro, para tirar do palco um ator político muito importante? Essa é a tese da esquerda, né, de que Lula foi uma grande encenação, esse julgamento todo, que é uma grande farsa e que tudo não passa de uma tentativa de tirar um político popular da corrida eleitoral. Independentemente do que você pense sobre isso, e nós no Ranking temos posição, já nos posicionamos claramente, com muito respeito a quem pensa do outro lado, mas nos parece que as provas contra o Lula são esmagadoras, não só o julgamento do Moro, que você pode até argumentar, pô, mas o Moro não era tão isento assim, porque logo depois que ele prendeu o cara mais popular do Brasil pelas pesquisas eleitorais, ele aceitou ser o ministro justamente do cara que mais se beneficiou com a prisão do Lula. Então, ok, Moro condenou Lula, porém o julgamento foi para a segunda instância, 3 desembargadores independentes confirmaram a condenação, aumentaram a pena do Lula, o caso foi para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi para o STF, onde houve algumas derrotas por parte da defesa do Lula. Quer dizer, o processo está muito encaminhado por um arsenal de provas e outros processos também estão rolando contra ele. Nos parece bem claro que de inocente não tem nada. Mas, porém, vamos dizer que você não compra nada disso, você é de esquerda e você quer ver Lula livre. Qual é o jeito certo de você ver Lula livre? O jeito certo é você ver ele sendo em algum momento inocentado das acusações. Vai subindo para o Supremo, os embargos, as contestações, e em algum momento o Supremo decide que na verdade tudo foi errado feito antes, ele é inocente. Não foi isso que aconteceu, não é essa bola, não é esse tema que está em jogo agora. Por isso que a gente falou aqui no começo do vídeo, para não misturar as bolas. Primeiro assunto, Lula, culpado ou inocente? O segundo assunto, que deveria estar separado desse, é a seguinte pergunta: o Brasil deveria seguir a tendência de todos os países civilizados do mundo, ou seja, quando a pessoa é culpada, julgada ou culpada em primeira instância, recorreu, foi para a segunda instância, foi condenado novamente, essa pessoa deveria ir para a cadeia ou continuar ad eternum, enquanto tiver dinheiro, enquanto tiver advogado, essa pessoa deveria responder em liberdade. Esse é o tema que está em pauta agora, que aliás já foi em pauta porque o Supremo decidiu. Então, nos parece que esse tema deveria ser um tema que uniria a esquerda e a direita, em prol de um sistema político em que não tem uma impunidade absurda como tem no Brasil. Porque a direita tem uma pauta muito importante de, pô, vamos prender as pessoas, acabar com a impunidade no Brasil, vamos reduzir a criminalidade, etc. E a esquerda tem uma pauta que também ela deveria valorizar isso. É uma crítica histórica da esquerda de que só vai preso no Brasil quem é preto ou pobre, certo? Agora, com a prisão em segunda instância, com a Lava Jato, você começa pela primeira vez na história do país a ter branco, rico indo para a cadeia. Essa discussão no Supremo de segunda instância, ela decide se nós vamos ser um país civilizado, em que as pessoas vão para a cadeia quando roubam o governo, quando cometem crimes, ou se vai ser um país da barbárie, da impunidade, em que os ricos vão continuar ficando impunes para sempre. Nós tivemos aí um vídeo que nós postamos recentemente do ministro do Supremo mostrando um julgamento de assassinato que já está há 11 anos no Supremo, em embargos de declaração, embargos infringentes, aí o outro pede vista, aí o outro coloca mais um embargo. Ou seja, essas protelações, essas demoras dos julgamentos fazem com que, se você tiver dinheiro no país, você não vai preso por motivo algum. Isso não é Lula, isso é geral. Então, se você defendeu isso, se você comemorou a soltura do Lula, que pode ser até temporária, por causa dessa decisão do Supremo, então é bom repensar essa comemoração, porque ela está sendo feita às custas
de afundar o país de vez na criminalidade e na ideia de que o crime compensa. E já que estamos falando de Lula, foi exatamente isso que o ex-presidente falou num dos primeiros discursos que vocês acompanharam pela TV, dizendo lá: eu não quero viver num país em que crianças de 14 ou 15 anos que assaltam são depois violentadas pela polícia. Como é que assaltam? E ele completa ainda, porque o cara roubou um celular e é violentado pela polícia. Ou seja, já fica muito claro no discurso do Lula que tipo de princípio jurídico que ele representa, né? A ideia de que a luta de classe, de que o ódio à polícia, de que a divisão é mais importante do que você defender as vítimas contra os bandidos. Ele não fala nada das vítimas e imediatamente já defende os bandidos contra a polícia. Em resumo, lamentável que uma parte tão grande da sociedade brasileira ainda queira o Lula fora da cadeia a todo preço. Se você quer Lula fora da cadeia, coisa que nós não concordamos, mas porque você quer que ele seja inocentado nas instâncias superiores, ok, vamos debater esse tema. Mas você ficar feliz com a decisão do Supremo, que garante impunidade para sempre no Brasil, você se recusar a luta para a prisão de segunda instância ser implantada, e falar que isso é coisa de coxinha, né? A punição de corrupto, punição de bandido é coisa de coxinha. Bom mesmo é a gente liberar aí o nosso ídolo maior, que é o Lula. Isso é lamentável, isso é vergonhoso, e a gente do Ranking sugere que essas pessoas repensem essa atitude, juntem-se a nós na luta pela PEC 410, que é a PEC que finalmente define de uma vez por todas que as pessoas vão para a cadeia na segunda instância. Não quer dizer que a pessoa não vai poder recorrer depois para outras instâncias, isso é normal, você vai recorrendo, só que você vai recorrer na cadeia e não em liberdade para sempre. Fica então esse convite para nossos amigos da extrema esquerda, e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.